Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Talmudim Center. Bom, se você não nos segue nas redes sociais, não perca tempo. Vá lá em @Talmudim Center Oficial, lá no Instagram, e clique em seguir. E também aqui no YouTube, clique em notificações para você receber toda semana vídeos novos. Isso também nos ajuda muito no nosso trabalho. Vamos então ao nosso vídeo de hoje, tratando sobre o profeta Ezequiel. Bem, Ezequiel exerceu seu ministério na época dos reis Josias e Joaquim. Era filho de um sacerdote conhecido no seu próprio livro como Buzi e profetizou cerca de 22 anos. Sabe-se que era casado e que ficou viúvo. Esse registro está lá no capítulo 24 do versículo 18 do seu próprio livro, no qual o profeta foi proibido por Deus de ter seu luto. Pois de alguma maneira, o que aconteceu à esposa de Ezequiel serviria como uma analogia em relação ao templo de Jerusalém. E acerca deste assunto, encontramos no Talmud o seguinte, abre aspas, e Rabi Yohanan diz, para qualquer homem cuja primeira esposa morre, é como se o templo fosse destruído em seus dias, como se diz, filho do homem, eis que eu tiro de você o desejo de seus olhos com um golpe. Contudo, não lamentareis, nem chorareis, nem as vossas lágrimas escorrerão. Capítulo 24, versículo 16 do próprio livro de Ezequiel. E está escrito, assim falei ao povo pela manhã, e à tarde minha mulher morreu. Capítulo 24, versículo 18. E está escrito na continuação da mesma passagem, eis que profanaram o meu santuário, a soberba do teu poder, o desejo dos teus olhos. Capítulo 24, versículo 21. Ilustrando que a esposa de um homem é tão preciosa para ele, quanto o templo é para toda a nação judaica. Fecha aspas. Ainda acerca de tais analogias realizadas por Ezequiel, está de ficar deitado sobre o seu lado esquerdo, ou seja, de lado realmente, por 390 dias, representando o reino de Israel, e depois deitar para seu lado direito por 40 dias em relação a Judá. Alguns estudiosos afirmam que Ezequiel, nesta ocasião, sofreu uma hemiplegia, quando metade do corpo paralisa. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, e levarás suas iniquidades. Ezequiel 4, versículo de número 4. Não para por aí as curiosidades deste profeta, que ficou por um período mudo, sem poder falar, por uma ação totalmente divina. Esse registro está no capítulo 3 de seu próprio livro, e eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Segundo ainda o historiador do primeiro século Flávio Joséfo, em Antiguidades Judaicas, ele afirma que Ezequiel foi levado na primeira deportação do Reino do Sul, antes da aniquilação total dos israelitas por Nabucodonosor. Em seu livro, ele afirma inclusive que Ezequiel profetizava já do cativeiro. Assim está escrito, abre aspas, Ezequiel, que estava então na Babilônia, como dissemos, predisse também a destruição do templo e mandou dar notícia a Jerusalém. Fecha aspas, Flávio Joséfo. Ou seja, Ezequiel foi contemporâneo do profeta Jeremias, que havia ficado ainda em Jerusalém. Para a maioria dos judeus místicos, o profeta Ezequiel é o maior exemplo de alcance a regiões inacessíveis no mundo espiritual. O formato de suas visões demonstram que provavelmente não somente viu, mas também esteve, de uma maneira sobrenatural, em lugares sublimes. Logo, em seu início ministerial, no meio dos exilados da Caldeia, ele teve visões místicas e profundas sobre a carruagem, a majestade e as hostes de Deus. Esse registro está no capítulo 1 de seu próprio livro, que diz, abre aspas, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar,
e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo, revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. No meio dela havia uma coisa, como de cor de ambar, que saía do meio de fogo. Fecha aspas, Ezequiel 1, versículo 4. Dentro de suas visões proféticas está a Merkavá, a carruagem divina, descrita como algo magnífico, rodeado por 4 rodas de fogo, Ofanim, na qual Deus estava sentado em um trono de safira. Segundo os sábios judeus mais místicos, as visões dadas a Ezequiel posteriormente se tornaram um canal de aperfeiçoamento para o alcance de lugares superiores através da meditação. Essa tradição da Merkavá, como é chamada, poderia ser ensinada de mestre a aluno somente. Ainda em suas profecias encontramos o Vale de Ossos Secos, a guerra de Gog e Magog e a visão do templo na época messiânica. Existe, porém, uma curiosidade acerca das profecias de Ezequiel, e isso se dá pela descoberta recente de um rio no subsolo de Jerusalém, na região central, na King George Street. A curiosidade, porém, está no fato dessa fonte possivelmente ser a mesma profetizada há 2.500 anos antes. E esse registro está em Ezequiel 47:1. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E para encerrar, acerca de sua morte, não temos detalhes, porém existe uma tumba no Iraque, em Al-Kafil, atribuída a ele, onde estariam enterrados os seus restos mortais. E nesse local, em específico, existe uma mesquita. Bom, se você gostou desse vídeo, gostaria que você compartilhasse com os seus amigos, com aqueles mais chegados a você, e assim proporcionar a eles também conhecimento. Não esqueça, clique nas notificações para receber vídeos toda semana. Até o próximo vídeo. Obrigado.